Então, pessoal, essa nossa aula vai ser sobre XP, né? A gente está dando continuidade à disciplina. A gente vai fazer aí, estudar um pouco sobre XP. XP é uma metodologia ágil, que a gente já viu aqui, né? E ela tem uma característica essencial que é pouca documentação, programação em par, né? Equipe de desenvolvimento altamente capacitada, envolvimento total do cliente no processo de desenvolvimento. Essas são as 4 características principais. A gente vai destacar outras aqui, mas essas são as 4 características principais. Tem uma quinta que é qualidade do código, né? Você tem uma qualidade do código fonte violenta. Por que você tem uma qualidade muito grande no código fonte? Porque você tem um processo de refatoração. Isso faz parte. Isso é estimado para quando você vai construir uma determinada funcionalidade no sistema. Você tem um processo de refatoração por trás. Vou explicar também um pouco sobre esse processo de refatoração, né? Talvez seja o método ágil mais conhecido e amplamente usado, né? Ele extreme, né? Ele usa uma abordagem de programação extrema. Você tem novas versões construídas várias vezes por dia. Tudo que está no repositório pode ser entregue a qualquer momento, tá? Então isso é interessante. Então um desenvolvedor, quando ele cria alguma coisa nova, ele já coloca isso no repositório. Esse repositório eu já posso tirar a versão do código fonte lá e colocar em produção, colocar para o cliente utilizar. Por quê? Porque quando ele dá commit, obrigatoriamente ele tem que ter passado pelos testes, principalmente os testes unitários, né? De unidade, desculpe. Incrementos são entregues aos clientes a cada 2 semanas, então ele é um desenvolvimento incremental, ele não é um desenvolvimento dirigido a planos, conforme a gente já viu. Os incrementos são entregues aos clientes a cada 2 semanas. Todos os testes devem ser realizados em todas as versões e cada versão só é aceita se os testes foram concluídos. Então você precisa de gerar testes automatizados para o XP, né? Essa é uma característica que faz parte do XP. Então, o desenvolvimento incremental ele é mantido através de releases. Release, gente, é um termo em inglês que significa liberações, tá? O envolvimento do cliente ele é fundamental e o cliente tem que participar em tempo integral do processo, né? Ele foca pessoas e não processos, né? De que forma? Por meio da programação em pares, propriedade coletiva do código. O que isso significa? Que todos são donos do código. Não é porque você desenvolveu uma determinada parte do sistema que você é dono daquele código. Não, todo mundo é dono, todo mundo entende o que o outro está fazendo. Por quê? Se você for embora, eu consigo dar manutenção do que você fez, eu consigo melhorar o que você fez e etc. E um processo que evita longas horas de trabalho. Nessa metodologia, o desenvolvedor ele não pode estar estressado, cansado, ele não faz hora extra, né? Ele tem que estar descansado, ele tem que estar envolvido num processo de mente aberta, completamente envolvido, né? Ele não pode estar cansado. As mudanças de requisitos, principalmente do cliente, elas são suportadas através de releases, né? De novas releases regulares, tá? Manter a simplicidade através de constante refatoração de código, né? Então, o código ele é impecável no XP. Existe uma valorização muito grande do código fonte, tá? Por isso, você gasta um tempo, além de desenvolver a tarefa, você gasta um tempo refatorando o seu código, melhorando o seu código. É aquela ideia que eu passei para vocês, né? No momento que você está com a lógica de negócio na cabeça, implementando um determinado requisito, às vezes naquele momento ali, talvez não seja tão interessante você ficar preocupado com a qualidade do código. Talvez ali o seu foco seja em colocar aquela funcionalidade para funcionar. Então, depois que você terminou, testou, está bonitinho, aí você vem no processo de refatoração
E existem ferramentas que auxiliam você nesse processo de refatoração. Por exemplo, se você está desenvolvendo na plataforma Eclipse, por exemplo, o Eclipse tem lá alguns plugins que facilitam, que automatizam esse processo de refatoração, como por exemplo, alteração de nome de variável, criação de classe, movimentação de método, tirar o método de um lugar e passar para outro. Existem ferramentas que auxiliam nesse processo. Então, existem ferramentas que auxiliam no processo de refatoração, tá? Aqui está o ciclo de uma release, desculpe, né? Você tem histórias, essa história aqui está escrita de forma errada, na verdade é história com E e não com H. Você tem histórias de usuário, que são cenários que explicam a funcionalidade do usuário, tá? Você divide essas histórias em tarefas, você planeja uma release, você desenvolve, depois você integra e testa. Integrar significa você juntar partes que foram implementadas por N desenvolvedores. Esse é o processo de integração. Você tem teste, você libera uma release, você faz uma avaliação, né? Caso tenha que fazer alguma modificação, você já faz na próxima release, você já libera essa modificação e adiciona aqui nas novas histórias que serão adicionadas na próxima release. Então esse é o loop o ciclo, né, de uma release em XP. Bem, pessoal, práticas do XP, né? Quais são as boas práticas que fazem parte da metodologia ágil XP, né? Você tem um planejamento incremental, né, por meio de releases. Esse planejamento incremental, os requisitos são gravados em histórias e as histórias são incluídas em uma release e são determinadas pelo tempo disponível e sua relativa prioridade. Então você define quais são as tarefas que vão fazer parte daquela release e o implementa aquela release, né? Pequenas releases, em primeiro lugar, desenvolve um conjunto mínimo de funcionalidades útil, né, que fornece o valor do negócio, que as principais funcionalidades do sistema. Vale lembrar que nas primeiras releases é difícil você implementar as principais funcionalidades do sistema. Por quê? O que vocês acham? Porque tem muito o que para fazer primeiro? Lembram disso? CRUD. Lembram de CRUD? CRUD são aqueles cadastros iniciais, né? Num primeiro momento, as primeiras releases você tem CRUDs, né? Por exemplo, uma loja de comércio eletrônico vai ter um CRUD e um cadastro de produto. Vai ter um CRUD e um cadastro de cliente. Você não vai vender um produto antes de ter produto e cliente, né? No sistema financeiro, por exemplo, você não vai lançar, né, transações financeiras se você não tiver, por exemplo, o centro de custos definido, ou então os fornecedores definidos, né? Você não vai fazer isso. Então, você tem nas primeiras releases CRUD, só depois você consegue entregar, né, o que é de mais valor para o cliente. Projeto simples, você tem aqui desenvolvimento teste first significa o quê? Você cria o teste antes de desenvolver, né? Você cria o teste que você vai fazer antes de desenvolver. Qual que é a vantagem disso? Você criar o teste automatizado, né? E depois, na hora que você vai desenvolver, fica mais fácil o processo de desenvolvimento, então você ganha, você perde um pouco de tempo, porque você tem que criar o teste, mas em compensação você ganha um pouco de tempo na hora de desenvolver. Por quê? Porque aquele código que você vai desenvolver, ele tem que passar naquele teste que você fez, então você já fica ligado, preocupado com aquele código que você está desenvolvendo, ele ficar correto, né? E você também tem um ganho no sentido seguinte: qualquer futura modificação, basta você executar o teste automatizado que você fez. Esse teste é executado em poucos minutos, né? É um processo muito rápido, então você tem uma vantagem muito grande de criar testes. E você tem aqui o processo de refatoração, né? Todos os desenvolvedores devem refatorar o código continuamente, né? Vai destacar aqui, numa empresa que eu trabalhei, um desenvolvedor que utilizava a metodologia ágil, né? Por exemplo, num dia de trabalho,
contando aí 8 horas, eu tinha lá em torno de 6 horas. 2 horas você criava o teste, aí umas 4 horas você implementava a funcionalidade e você ainda tinha mais umas 2 horas que era o processo de refatoração, de melhoria no código. Aí só daí você colocava o seu código no repositório. Então, num dia de trabalho seria mais ou menos isso, né? E se você colocasse no repositório algum código que desse problema, no outro dia você tinha que pagar a caixa de bom humor, porque o repositório ele tem que estar sempre com versões estáveis e funcionando, né? Essa é a ideia por trás. Continuando ainda, programação em pares, então desenvolvimento, às vezes 2 desenvolvedores desenvolvendo a mesma tarefa, você pode perder um pouco de tempo no primeiro momento, né, com 2 desenvolvedores trabalhando na mesma coisa, mas em compensação um ajuda o outro, um já critica, consegue criticar e avaliar o código que o outro está desenvolvendo, e aí você ainda tem 2 pessoas que conhecem aquele código, que conhecem aquela funcionalidade. Então, se por acaso um sair, você tem uma outra pessoa que conhece aquela funcionalidade que pode, porventura, fazer alguma melhoria ou alguma manutenção, né? Propriedade coletiva, todos são proprietários do código. O que uma equipe de desenvolvimento ela é competente e capacitada é importante no XP? Por causa disso, você não pode só se interessar pelo seu problema. Você se interessa pelo seu problema e pelo problema do seu colega, né? Pessoas que são competentes normalmente têm essa característica. Ele está ligado em tudo. Ele, numa reunião, ele consegue dar palpite no que você está fazendo, no que ele faz, no que é a obrigação dele, no que o outro está fazendo. Então, isso pessoas que têm competência profissional, elas tendem a saber de tudo, né? É igual, por exemplo, um nerd, né? Você vai conversar com um nerd, ele entende de tudo. Qualquer coisa ele entende, né? O cara que é nerd, não é que ele entende só de computador, não. Se você for falar com ele de política, ele entende, de economia, ele entende qualquer coisa, né? Tudo que você vai conversar com ele, você consegue conversar, porque é uma pessoa diferenciada, antenada, e etc. Eles procuram esse tipo de profissional no desenvolvimento XP, né? Integração contínua, né? O que significa? Assim que o trabalho em uma tarefa é concluído, ele é integrado ao sistema, colocado o código-fonte no repositório, né? Após a sua integração, todos os testes de unidade do sistema devem passar. Então, na hora que ele coloca isso no repositório, os testes automatizados previamente estabelecidos, eles têm que passar. Mas se não passar, ele tem que imediatamente resolver aquele problema, né? Então, pessoal, aqui estão cenários de requisitos. Então, o XP tem essa ideia de história, né? Em XP, um cliente ou usuário é parte do time XP. E ele é responsável na tomada de decisões sobre requisitos, né? Requisitos do usuário são expressos como cenários ou histórias dos usuários, né? Vou mostrar um exemplo depois. Esses são escritos em cartões. Aqui, o cartão é uma representação, mas pode ser algum documento. E a equipe de desenvolvimento os divide em tarefas de implementação. Essas tarefas servem para você estimar o cronograma das releases e o custo. Então, você tem história, você divide a história em tarefas, a partir das tarefas que envolvem o que nas tarefas? Você tem a criação da própria funcionalidade, você tem tarefa de teste envolvida, você tem tarefa de refatoração envolvida. Tá? Isso faz parte desse processo aqui de tarefas. Aí, pessoal, o cliente escolhe as histórias que serão incluídas no próximo release, baseado nas prioridades e estimativas do cronograma. Aqui está um exemplo de uma história, que é a prescrição de medicamentos, que na verdade você conta, né, qual é a funcionalidade do sistema. Por exemplo, esse aqui é o sistema de prontuário médico, né, e aqui você tem uma médica que quer prescrever o medicamento. Então, Kate é uma médica que deseja prescrever medicamentos para um paciente de uma clínica. O prontuário do paciente já está exibido em seu computador.
Assim, ela clica no campo medicação e pode selecionar a medicação atual. Nova medicação ou formulário. Então, são essas três opções e aqui ele descreve cada uma dessas três opções. Por exemplo, se ela selecionar a medicação atual, o sistema pede que ela verifique a dose. Se ela quiser mudar a dose, ela altera esta e em seguida confirma a prescrição. Então, ele conta como que a pessoa vai utilizar o sistema. Dessa forma, ele define a funcionalidade. Tá? Então, tá aí o que é a história, o que é o cenário previsto. Aqui também consta algumas exceções. Por exemplo, o sistema sempre verifica se a dose... O sistema sempre deve verificar se a dose está dentro da faixa permitida. Caso não esteja, Kate é convidada a alterar a dose. Então, o sistema deve informar uma situação que é uma situação de exceção, fluxo alternativo aí, né? E assim por diante. Então, está aí o cenário previsto, né? Então, aqui está o exemplo de tarefas a partir daquelas histórias, daquela história que eu coloquei anteriormente. Então, você tem a tarefa 1, alterar a dose de medicamentos prescritos. Então, você tem que prover essa funcionalidade. Você tem que prover a funcionalidade de selecionar formulário e você tem que implementar a funcionalidade de verificar a dose. Aí você tem uma tarefa com um pouco mais de detalhe. A verificação de dose é uma precaução de segurança para verificar se o médico não receitou uma dose perigosamente pequena ou grande. Então, usando o ID do formulário para o nome do medicamento genérico, procure o formulário e obtenha a dose mínima e a dose máxima recomendada. Então, você tem isso gravado no banco, então você tem que fazer uma consulta para obter a dose mínima e a dose máxima daquele determinado medicamento. Verifique a dose mínima e a dose máxima prescrita. Caso esteja fora da faixa, emita uma mensagem de erro dizendo: dose está muito alta ou muito baixa. Caso esteja dentro da faixa, habilite o botão para confirmar a prescrição. Então, dá um exemplo bem específico da tarefa. Você tinha uma história que era um cenário um pouco mais abstrato, agora você tem essa história dividida em 3 tarefas e você tem a tarefa 3, que é uma tarefa bem detalhada a respeito do que o desenvolvedor vai ter que implementar. Tá? Então, pessoal, esses são os requisitos do usuário. Os requisitos são expressos por meio de histórias. Essas histórias são transformadas em tarefas. Isso é XP, isso é metodologia ágil. XP em mudanças, né? O senso comum da engenharia de software diz que se deve projetar pensando em mudanças. Vale a pena gastar tempo e esforço antecipando as mudanças, já que posteriormente esse esforço reduz custos no ciclo de vida. Se você consegue antecipar futuras mudanças, o custo dessas mudanças é mais barato. No entanto, XP afirma que isso não vale a pena, já que as mudanças não podem ser antecipadas de forma confiável. Então, assim, olha, eu não vou tentar ficar antecipando possíveis mudanças no sistema, porque eu não consigo prever isso com um certo grau de confiança, nível de confiança. Então, eu deixo que o usuário, que o cliente, mude. Né? No futuro, a gente adiciona novas histórias ou altera histórias existentes e implementa essas histórias de uma forma mais fácil. Ao invés disso, propõe melhorias constantes do código, refatoração, para tornar as mudanças mais fáceis quando essas precisam ser implementadas. Então, a qualidade do código, ela é prioridade em XP. Tá? Então, até o nome diz, programação extrema. Então, cuidado com a codificação é muito grande. Tá? E com teste também, né? Com foco em teste automatizado. Né? Refatoração. Né? A equipe de programação busca possíveis melhorias de software e as faz mesmo quando essas não são uma necessidade imediata. Então, você sempre está refatorando o código. Né? O que melhora a inteligibilidade do software e reduz a necessidade de documentação. Se você faz isso, o seu software fica mais fácil de entender, né? E isso você reduz o processo de documentação. Torna-se mais fácil fazer mudanças porque o código é bem construído e limpo. Existe um padrão, né, que os programadores utilizam, a codificação tem um estilo, existe classes, não necessariamente classes, né? Não necessariamente você precisa
implementar um sistema usando orientação para objetos, mas o seu código ele tem qualidade, ele tem módulos, né? Vamos usar módulos, né? Ele tem módulos, esses módulos estão muito bem definidos, agrupados e testados. Esses módulos são módulos fáceis de dar manutenção, porque desenvolvedores com qualidade implementaram aquilo e além disso fizeram refatoração, tá? Torna-se mais fácil fazer mudanças porque o código é bem construído e limpo. No entanto, algumas mudanças requerem refatoração da arquitetura, o que é muito mais caro. Determinado tipo de mudança requer uma remodelagem da arquitetura do sistema. Isso pode ser mais caro, você pode ter um impacto maior no custo, né? Tenho aqui alguns exemplos de refatoração. Reorganização de hierarquia de classes. Por exemplo, eu tenho 3, 4 níveis de hierarquia de classes. Reduzir ou aumentar esses níveis. Por exemplo, eu tenho a classe X, que é pai de Y, que é pai de Z. Será que isso está interessante? Será que X não deveria ser pai de Y e também pai de Z? Né? Ou será que realmente Z tem que ser pai de Y? Então, uma refatoração, uma reorganização da hierarquia de classes. Organização e renomeação de atributos e métodos para torná-los mais fáceis de entender. Substituição do código com as chamadas para métodos definidos em uma biblioteca de programas, né? Às vezes, você pega aquele código, coloca ele dentro de uma classe, uma biblioteca e chama simplesmente aquele código. Aí aquele código que vai estar lá nessa biblioteca, ele serve para outros sistemas, né? E você limpa o seu código porque você tira aquela funcionalidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né, em relação a isso. Suponha que você fez um código em Java para um determinado método enviar um e-mail. Aí ali ele coleta dados do usuário, pega dados do usuário, pega servidor de e-mail, pega a mensagem, pega os atributos da mensagem, pega os anexos. Suponha que você faça isso. E aquele código está dentro do seu código. Às vezes é interessante você pegar, criar um método, enviar e-mail, em que você encapsula toda aquela parte de código que manipula rede, né, que é código relativamente complexo, você pega aquilo tudo e coloca dentro do método enviar e-mail e grava aquilo numa biblioteca. Dessa forma, você tira aquele código, seu código fica mais limpo, porque vai ter uma chamada enviar e-mail, a pessoa que vê aquilo entende que aquele método dele está enviando um e-mail e os detalhes da implementação de como enviar e-mail, naquele momento você pode não precisar. Caso você queira saber os detalhes, aí sim você entra dentro do método de enviar e-mail e vê os detalhes da implementação. Entendeu uma vantagem disso? Né? Então você consegue fazer isso nesse processo de refatoração. Né? Testes em XP. Em XP os testes são fundamentais. Tá? XP desenvolveu uma abordagem em que o programa é testado depois que cada alteração é feita. De que forma que ele faz isso? Desenvolvimento de teste first, então você faz o teste primeiro. Desenvolvimento de testes incrementais a partir de cenários, então a partir dos cenários previamente definidos você consegue criar testes. Envolvimento do usuário no desenvolvimento de testes e validação, então os usuários fazem parte dos testes e na validação. Cada vez que um novo release é construído, são usados frameworks de teste automatizados para executarem todos os testes de componentes. Né? Um exemplo de um framework de teste é o JUnit, que testa programa escrito em Java. Tá? Mas outras linguagens, como C, C++, né? Tem bibliotecas específicas para a construção de testes, tá? Automatizados. Bem, desenvolvimento de teste first. Escrever testes antes do código esclarece os requisitos que devem ser implementados. Já comentei sobre isso, né? Você escreve o teste antes de desenvolver aquela funcionalidade. Os testes são escritos na forma de programa, na verdade você cria um programa que representa o seu teste, né? Os testes incluem checagem de que foram executados corretamente, então tem esses frameworks, eles mostram que o teste executou com sucesso ou que ele falhou. Geralmente conta com um framework, por exemplo, JUnit para Java,
todos os testes anteriores e novos são executados automaticamente. Então, aquela biblioteca de programas de teste que você fez, ela fica armazenada. Quando você vai executar, você vai fazer alguma nova funcionalidade e você vai executar os testes, tanto os testes novos quanto os testes antigos são executados. E os seus testes devem passar por todos. Por quê? Às vezes você implementou uma funcionalidade nova que no seu teste ela está funcionando. Você acabou de criar o teste, implementou a funcionalidade, ela está funcionando. Porém, o que pode acontecer? Você pode, no momento da sua implementação, ter bagunçado um outro teste. Um outro teste pode falhar. Então você tem que avaliar esse impacto e não deixar o outro teste falhar, né? Então é assim que funciona a programação. Envolvimento do cliente, então, a função do cliente no processo de teste é ajudar a desenvolver testes. Então o cliente faz parte, o cliente é parte da equipe, tá? No entanto, a pessoa que assume a função do cliente tem tempo limitado, né? E não pode trabalhar em tempo integral. Isso aí é um fator de risco, né? Eles podem também pensar que prover os requisitos seja de contribuição suficiente e se tornarem relutantes a se envolverem nos processos de teste. Ah, não, isso aí não é função minha, não, isso é função de vocês. Testar, testa aí, né? Então isso pode acontecer. Aqui está a descrição de um caso de teste em XP para verificação de dose, né? Então você tem lá a história, né? Você tem a história. Então, aí você vai criar esse teste aqui, ó, teste de verificação de doses, tá? Aí você vai fazer qual que é a entrada? A entrada é o número em miligramas representa uma única dose de medicação, tá? Aí você vai ter um método verificar dose, concorda? Você vai ter, na implementação, vai ter um método assim, verificar dose, que ele responde sim ou não, beleza? Aí você vai colocar como entrada o número em miligramas representando uma única dose de medicação. Um número que representa o número de doses únicas por dia. Então você tem como entrada isso aqui. Quais são os testes que você vai fazer? Testes para a entrada em que a dose única é correta, mas a frequência é muito alta. Então o cara ele tem que tomar um comprimido por dia, mas ele coloca que ele tem que tomar 10 vezes por dia. Então a frequência é muito alta, né? Aí vê o que dá. Aí um outro teste. Você coloca uma única dose, a dose é muito alta e a frequência é muito baixa. Então você vai testando. A outra opção, dose única, frequência é muito alta. Dose única versus frequência é muito alta e muito baixa. E o outro é dose única versus frequência permitida. Aí é saída a mensagem de ok ou erro indicando que a dose está fora da faixa de segurança. Beleza? Então esse é um exemplo de teste. Você consegue codificar isso aqui? Como que você consegue ver a codificação desse teste? Você que me perguntou aí, como é que você chama? Paulo. Você lembra que você me perguntou como é que eu consigo criar esse teste? Imagine o seguinte, você tem um método em uma classe lá que é verificar dose, não é? Como é que você faria esse teste para testar esse método em Java? Você chamaria ele pelo menos umas 4 vezes, não é? Em que você passaria os parâmetros para o método de acordo com o que você quer testar e ver o que é o retorno do método. Entendeu? Aí você faz em Java um negócio que chama assert, não sei se vocês já viram. Assert é uma validação se ele passa por determinado ponto do código ou não. Se ele passar por aquele ponto ali, é porque é verdadeiro ou ele tem que ser verdadeiro. Se não, é porque é falso e aí ele tem que ser verdadeiro. Aí ele dá um assert, ele dá um aviso falando que naquele ponto ali não foi executado corretamente. Então é mais ou menos assim que você consegue criar os seus testes automatizados. Essa é uma ideia de como você cria. Tá? Então tá aí um exemplo, né? Automação de testes, né? Automação de testes significa que os testes são escritos como componentes executáveis. Como os testes são automatizados, sempre existe um conjunto de testes que podem ser rapidamente e facilmente executados. Você executa o teste em 2, 3 minutos. Você roda todos os testes, né?
de todas as funcionalidades do sistema inteiro. Então, olha a vantagem dos testes automatizados. Então, o XP privilegia esse tipo de coisa porque é importante. Imagine, você faz uma modificação no sistema, aí você vai e roda os testes. Passou, significa que aquela modificação sua não teve o quê? Nenhum impacto negativo, você não introduziu nenhum bug, você não introduziu nenhum problema. Tá? Tem algumas dificuldades relacionadas aos testes, né? Os programadores preferem programar, testar, e às vezes eles usam atalhos quando escrevem esses testes. Por exemplo, eles podem escrever testes incompletos. Realmente, o programador ele tem uma tendência de não querer testar por completo aquilo que ele fez, com medo de um possível problema, então ele acaba sendo preguiçoso nesse ponto. Isso pode ser um problema. Alguns testes podem ser muito difíceis de serem escritos de forma incremental. Por exemplo, em uma interface de usuário complexa, geralmente é difícil escrever testes de unidade para o código que implementa a lógica da tela, do display, e o fluxo de trabalho entre elas. Realmente, isso é difícil. Suponha que você tem um sistema de comércio eletrônico em que você tem que passar por várias telas. Você passa para a tela, por exemplo, de escolha de produto, depois você passa para a tela de definição, cálculo de frete, depois você passa para a tela de definição de forma de pagamento, depois você passa para a tela de dados de pagamento, depois você passa para a tela de fechamento de pedido. Você tem 5 telas. Como é que você cria um teste automatizado que testa todas as funcionalidades por trás disso? É difícil. Isso não é fácil de se fazer. Tem como você testar uma tela, outra tela, outra tela, outra tela, outra tela. Mas separar, juntar isso tudo é algo difícil de se fazer. Aonde que você vai testar isso, então? Nos testes que não são automatizados. Nos testes que o tester, que a figura do tester entra. Ele não tem que testar a venda de um produto, então ele vai testar do início ao fim. Escolha do produto, manualmente. Vai usar o sistema e vai testar. Teste automatizado não substitui o teste do sistema. Ele não substitui, de forma alguma. Mas ele é fundamental. Fundamental para qualquer mudança que você faça no sistema. Essa mudança, ela impactou nos outros requisitos? Sim ou não? Se passou dos testes automatizados, muito dificilmente ela impactou. Né? Então, essa aqui é a ideia por trás. Então é difícil julgar se um conjunto de testes está completo. Embora você tenha vários testes de sistema, o conjunto de testes pode não prover uma cobertura completa. Nem testando o sistema como todo, às vezes você esquece alguma funcionalidade que você não testa, quanto mais os testes automatizados. Né? Pessoal, você já acredita que tem ferramentas que testam automaticamente um sistema de forma visual? Tem ferramentas que você programa o teste. Sabe como é que você faz? Ele grava o que o usuário fez. Então, por exemplo, eu entrei no campo, digitei meu nome, no outro campo eu digitei meu CPF, no outro campo eu digitei meu endereço, no outro campo eu digitei, por exemplo, um número qualquer, e depois eu cliquei no botão OK. Isso é gravado, depois você consegue executar esse flow com aquelas mesmas entradas. Então, tem ferramentas para teste que você tem teste automatizado de interface gráfica, de funcionalidade. Entendeu a ideia? E se por acaso não passa, ele dá um erro mostrando que não está passando. Então você consegue fazer esse tipo de coisa também. Teste é uma área da engenharia de software que, assim, você tem profissionais nessa área, você tem toda uma equipe por trás, você tem todo um complexo de ferramentas, um grupo de ferramentas que te auxilia nessa fase. E ela é uma fase muito importante do processo. Programação em pares, pessoal. Em XP, programadores trabalham em pares, sentando junto para desenvolver código. Isso ajuda a desenvolver propriedade coletiva de código, eu falei um pouco sobre isso, e espalhando, né, o conhecimento na equipe. Serve como um processo de revisão formal, pois cada linha de código é observada por mais de uma pessoa, encoraja a refatoração. Avaliações sugerem que a produtividade de desenvolvimento com programação em pares é similar à de duas pessoas trabalhando em
independente. Eu acredito que não, eu acredito que a quantidade de horas é uma quantidade de horas duplicadas, mas você tem outros benefícios, como refatoração, revisão informal, propriedade coletiva, que na minha visão, né, isso não impacta tanto no custo final, como você tem outras vantagens. Então, ainda sobre programação em pares, aqui fala basicamente a mesma coisa que foi dito anteriormente. Vantagens da programação em pares, também fala praticamente a mesma coisa, apoia a ideia de propriedade coletiva e responsabilidade do sistema, funciona como processo de revisão informal, ajuda a apoiar a refatoração. De que forma, por exemplo? Em processos nos quais a programação em pares e a propriedade coletiva são usados, outros se beneficiam imediatamente da refatoração, que provavelmente fará com que apoiem o processo. Então, tem aí a apoiar o processo de refatoração. Bem, pessoal, então nós acabamos com o XP e agora a gente vai ver o Scrum, tá? O Scrum, ela é também uma metodologia ágil, mas ela não é tão completa quanto o XP, ela não tem todas essas boas práticas quanto o XP tem. O XP tem desenvolvimento teste first, envolvimento do cliente, você tem refatoração, você tem propriedade coletiva, você tem uma série de boas, integração contínua, projetos simples, uma série de boas práticas que fazem parte do XP. Tá? O Scrum é uma metodologia ágil mais genérica, mas seu foco é a gerência de desenvolvimento interativo ao invés de práticas ágeis específicas como no XP. Tá? Vamos entender um pouco sobre o Scrum. O Scrum ele tem a fase inicial, é uma fase de planejamento em que se estabelece os objetivos gerais do projeto. Ela é seguida por uma série de ciclos de sprint. Esses sprints são como releases em XP. Tá? Então, no Scrum, o nome de uma release é um sprint. Beleza? Em que cada ciclo se desenvolve um incremento do sistema. A fase de encerramento do projeto finaliza o projeto, completa a documentação necessária, como freio de ajuda ao sistema, ajuda ao usuário, manuais do usuário e avalia as lições aprendidas no projeto. Tá? Aqui é o processo de Scrum, que inclui essas atividades que eu falei, né? Por exemplo, planejamento geral, projeto da arquitetura. Aí você tem um processo de avaliar, selecionar, desenvolver e revisar, e depois você tem o processo de encerramento do projeto. O ciclo de sprint consiste em selecionar, desenvolver, revisar e avaliar. Selecionar determinadas tarefas para serem implementadas, tarefas que fazem parte de um backlog, que a gente chama. Você desenvolve, revisa, avalia. Seleciona, desenvolve, revisa e avalia, e depois você encerra o projeto, quando você termina os seus sprints, seus ciclos de sprint. Tá? Um ciclo de sprint. Os sprints possuem um deadline definido, né? Um tempo de fim definido, geralmente de 2 a 4 semanas. Eles correspondem ao desenvolvimento de uma release de um sistema XP, então, isso que eu falei, que eles correspondem ao desenvolvimento de uma release, né? O sprint é como se fosse uma release. O ponto de partida de planejamento é o backlog, que é a lista de tarefas de trabalho a ser feito no projeto. A fase de seleção envolve a seleção das características e funções que serão desenvolvidas durante o sprint, né, definindo aí uma prioridade para quais são as tarefas do backlog que vai fazer parte do meu sprint, beleza? Então essa é a fase de seleção. Aí você tem, assim que é definida a equipe se organiza para desenvolver. Durante esse estágio, a equipe é isolada do cliente e da organização. Então, isso é uma prática que acontece no Scrum, né? De tal forma que o usuário ele fica num processo ali de desenvolvimento e ele não tem interferência do ambiente externo, né? E as comunicações elas são canalizadas, viabilizadas por meio do Scrum Master, que é uma figura do Scrum. Você tem a equipe de desenvolvimento, você tem um cliente e você tem uma mediação entre esses dois por meio do Scrum Master. Tá?
A função do Scrum Master é proteger a equipe de desenvolvimento de distrações externas, como por exemplo, cliente pressionando, cliente sem dinheiro, cliente não paga, né? Cliente cobrando. Então, o Scrum Master absorve isso e não deixa isso ir para a equipe de desenvolvimento. Apesar de que, né, eu, se fosse Scrum Master, eu passaria para a equipe. Ó, termina rápido, porque o negócio está ficando feito do nosso lado. Certo. Scrum Master, no caso, ele desenvolve também ou só fica? Às vezes desenvolve. Ele normalmente é um líder técnico, ele tem muito conhecimento técnico. Então, nem sempre ele senta para desenvolver uma tarefa que faz parte do backlog, mas ele tira dúvida na reunião diária, ele dá palpite, faz dessa forma. Então, ele é um cara... Tem cara que entende, mas... Sênior, ele é um cara sênior, é um cara que entende. Tá? Mas ao mesmo tempo ele tem lá uma capacidade de comunicação muito grande, né? Ele sabe conversar com o cliente, ele tem um diferencial. Ele é um profissional, ele tem um lado técnico muito bom, né? Mas ele também tem um lado de comunicação, de relacionamento muito bom. Tá? Geralmente é um que foi programador há vários anos. Muito provavelmente. Né? Aí ele já chega num certo patamar que ele já consegue, né, assumir outras responsabilidades além do desenvolvimento. Tá? Esse é o Scrum Master. Ao final do sprint, o trabalho feito é revisto e apresentado aos stakeholders, né, que são as partes interessadas no processo. Assim, o próximo ciclo de sprint começa. Beleza? Então, você pode, por exemplo, ao final de um sprint, pegar uma versão que está disponível e levar isso para o cliente. Né? Diferente, por exemplo, do XP. O XP eu posso pegar uma versão hoje e levar para o cliente. Né? Por quê? Porque eu tenho teste automatizado, o meu repositório está consistente, né? Todo código que eu coloco no repositório foi testado e assim por diante. Eu só coloco lá algo que realmente está funcionando e etc. O trabalho em equipe no Scrum. O Scrum Master é um facilitador que organiza reuniões diárias, mantém o backlog do trabalho a ser feito, grava decisões, mede o processo usando o backlog e comunica-se com o cliente e a gerência fora da equipe. Então, o projeto é uma gerência também. O cara que gerencia custo, o cara que gerencia prazo, o Scrum Master conversa com esse cara também. E esse cara é um cara da equipe também, né? Ele é um cara da empresa que desenvolve. A equipe inteira comparece às reuniões diárias, curtas, nas quais todos os membros da equipe compartilham informações, descrevem seu progresso desde a última reunião, descrevem os problemas que surgiram e o que está planejado para o dia seguinte. Isso é interessante, né? Suponha que você tem uma certa tarefa, você chega na reunião diária, desenvolvendo tal funcionalidade. Aí chega no outro dia, você está na mesma tarefa. Aí chega no outro dia, você está na mesma tarefa. Aí você começa a constrangido de ir na reunião diária, né, e o pessoal perguntar, e aí, como é que foi? O que você está fazendo? Ah, estou desenvolvendo aquela mesma tarefa. Aí a própria equipe acaba que o cara, não, peraí, hoje eu vou terminar essa tarefa aqui, porque eu, na reunião diária, eu vou falar que eu terminei essa tarefa e já vou começar a próxima. Né? E as reuniões diárias são interessantes porque é o seguinte, às vezes um problema que o Bruno está tendo, ou que o Elisar está tendo, eu já tive, e eu dou a solução para ele. Então, assim, olha, eu estou agarrado aqui naquela tarefa, precisando de acessar o banco de dados, construir uma query para fazer um select de tal forma e tal, tenho que fazer um join, esse join é um pouco complexo e tal. Quem já fez isso? Entendeu? Aí, por exemplo, eles podem ter feito, o Bruno pode ter feito, né? E assim por diante. Então, as reuniões diárias são fundamentais e fazem parte do processo aí do Scrum, né? Todos da equipe sabem o que está acontecendo. Caso ocorra um problema, pode replanejar o trabalho a curto prazo para lidar com a situação. Eu estou tendo muita dificuldade com a tarefa, né? E às vezes eles estão um pouco mais tranquilo, e aquela tarefa está me dando problema. Pô, para o bem da equipe, para o bem da empresa, peraí, eu vou passar essa tarefa para eles, mas a conta dela, eu vou pegar uma mais simples para mim, porque eu não que eu seja burro, não é isso, mas é porque para aquele determinado tipo de tarefa eu não estou capacitado, né? Ou eu não tenho perfil, etc. Eu sou bom em outra coisa e assim por diante. Né? Então isso pode acontecer aí nas reuniões diárias. Então tem aqui alguns benefícios do Scrum. O produto é dividido em um conjunto de partes gerenciáveis e inteligíveis. Então você tem um produto, né, que você divide em um conjunto de partes gerenciáveis e inteligíveis.
Requisitos instáveis não impedem o progresso, toda a equipe tem a visão de tudo, consequentemente a comunicação é melhorada, os clientes recebem a entrega dos incrementos no tempo certo, além de feedback de como o produto funciona, se estabelece confiança entre os clientes e desenvolvedores e se cria uma cultura positiva na qual todos acham que o projeto dará certo. Nem sempre isso aqui acontece, né? Bem, pessoal, pontos importantes que a gente viu, né, sobre XP e Scrum. Um ponto particularmente forte da programação extrema, XP, é o desenvolvimento de testes automatizados antes de se criar um atributo programa. A gente viu outros também, né, como refatoração, né, como integração contínua, propriedade coletiva, programação em pares, que fazem parte de XP e vocês têm que saber disso. Por mais que vocês não tenham trabalhado com isso, trabalhado na equipe de desenvolvimento, um dia que vocês forem trabalhar, peraí, eu sei o que é XP, eu sei o que é Scrum, eu sei as boas práticas de XP. Quem utiliza XP? Até numa entrevista mesmo, né, de estágio, né? Por exemplo, ela fala com vocês, aqui é a metodologia ágil que a gente utiliza da XP, você conhece? Não conheço não. Não, eu conheço, eu sei as boas práticas, eu sei que tem programação em pares, eu sei que tem propriedade coletiva, eu sei que tem foco na qualidade do código, eu sei que tem desenvolvimento test first, e assim por diante. Você descreve para a pessoa, você consegue até se destacar numa eventual entrevista, né? Todos os testes devem ser executados com sucesso quando o incremento é integrado ao sistema. Então, os testes, quando você dá commit, manda o seu código para o repositório, ele tem que passar pelos testes. O método Scrum é um método ágil que provê um framework de gerenciamento de projeto. É baseado em um conjunto de sprints, que são períodos fixos de tempo em que o incremento de sistema é desenvolvido. Escalonamento de métodos ágeis para sistemas de grande porte e difíceis. Tais sistemas precisam de mais projeto inicial e alguma documentação para ser implementado. Pessoal, então é isso. Até a nossa próxima aula.